Capítulo 114, Estilística, Figuras de palavras. A estilística é uma parte essencial da língua portuguesa, pois é através dela que os escritores e falantes conseguem expressar suas ideias de maneira mais rica e variada. Em particular, as figuras de palavras são um recurso estilístico que permite a criação de imagens e ideias mais complexas através do uso de palavras de maneira não literalidade no contexto do Enem. Entender e identificar essas figuras de linguagem é crucial para a compreensão e análise de textos literários e não literários. As figuras de palavras, também conhecidas como figuras de linguagem, são divididas em várias categorias, cada uma com suas características e usos específicos. As principais figuras de palavras são metáfora, metonímia, sinédoque, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, ironia, prosopopeia, aliteração, assonância, paronomásia e elipse. A metáfora é uma figura de palavra que consiste em usar uma palavra ou expressão com um significado diferente do usual para criar uma imagem ou ideia nova. Por exemplo, dizer ele é um leão para indicar que alguém é muito corajoso é uma metáfora. A metonímia é uma figura de palavra que consiste em usar uma palavra no lugar de outra com a qual tem uma relação de proximidade. Por exemplo, dizer ele leu Machado de Assis para indicar que leu uma obra desse autor é uma metonímia. A sinédoque é uma figura de palavra que consiste em usar uma parte para representar o todo ou o todo para representar uma parte. Por exemplo, dizer ele viveu sem primaveras para indicar que alguém viveu 100 anos é uma sinédoque. A antítese é uma figura de palavra que consiste em colocar em contraste duas ideias ou imagens. Por exemplo, dizer ela é ao mesmo tempo doce e amarga é uma antítese. O paradoxo é uma figura de palavra que consiste em juntar ideias ou imagens que parecem contraditórias, mas que podem expressar uma verdade mais profunda. Por exemplo, dizer o silêncio é a mais eloquente forma de falar é um paradoxo. O eufemismo é uma figura de palavra que consiste em suavizar uma ideia ou imagem que pode ser desagradável ou chocante. Por exemplo, dizer ele passou para o outro lado para indicar que alguém morreu é um eufemismo. A hipérbole é uma figura de palavra que consiste em exagerar uma ideia ou imagem para dar mais ênfase. Por exemplo, dizer eu te disse 1.000.000 de vezes é uma hipérbole. A ironia é uma figura de palavra que consiste em dizer o contrário do que se quer realmente expressar, geralmente com um tom de sarcasmo. Por exemplo, dizer que belo dia quando está chovendo é uma ironia. A prosopopeia é uma figura de palavra que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Por exemplo, dizer o vento sussurrou em meus ouvidos é uma prosopopeia. A aliteração é uma figura de palavra que consiste em repetir sons consonantais no início de palavras ou sílabas. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma é uma aliteração. A assonância é uma figura de palavra que consiste em repetir sons vocálicos. Por exemplo, o som no céu sumiu é uma assonância. A paronomásia é uma figura de palavra que consiste em usar palavras com sons semelhantes, mas com significados diferentes. Por exemplo, casa grande é grande casa é uma paronomásia. A elipse é uma figura de palavra que consiste em omitir uma ou mais palavras sem prejuízo para a compreensão do texto. Por exemplo, naquele dia, eu não consegui falar com ele é uma elipse. Compreender e identificar essas figuras de linguagem é essencial para a análise de textos no Enem, pois elas são frequentemente usadas para criar imagens e ideias mais complexas e para dar mais expressividade à linguagem. Além disso, o conhecimento dessas figuras de linguagem também é útil para a produção de textos, pois permite variar a expressão e enriquecer o conteúdo.